dando continuidade à revisão dos conteúdos para a prova de dependência, vamos ver propagação de calor. Continuando, então, o conteúdo de transferência de energia térmica, de transferência de calor, a propagação de calor vai acontecer quando houver transferência de calor, transferência de energia entre corpos com temperaturas diferentes. Então, sempre que dois corpos estiverem com temperaturas diferentes, vai acontecer uma troca de calor, uma troca de energia térmica, até que esses corpos atinjam o equilíbrio térmico, até que eles atinjam a mesma temperatura. Existem três processos de propagação de calor: a condução, a convecção e a irradiação. A gente vai ver como acontece cada um deles e aonde a gente observa essas propagações de calor. A condução, ela vai ser um processo no qual a energia vai se propagar através de choques entre as moléculas que compõem um corpo. Então, quando a gente aquece um corpo, as moléculas que constituem esse corpo, elas vão se agitar, elas vão aumentar a sua velocidade e essa agitação vai sendo propagada, vai sendo transmitida molécula a molécula através de choques e o corpo aquece, o corpo aumenta a sua temperatura. Esse tipo de propagação de calor, ele vai acontecer em corpos sólidos. Então, quando a gente pensa em um corpo sólido sendo aquecido, a propagação de calor vai acontecer por condução. E essa propagação de calor, ela vai acontecer sem transportar matéria. Ela vai transportar energia, mas não vai transportar matéria. Essencialmente, como isso vai acontecer? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma barra de ferro que está sendo aquecida. Se a gente aquece uma extremidade dessa barra de ferro, o que vai acontecer? As moléculas dessa barra de ferro que estão próximas à chama, elas vão se agitar, né? Ao serem aquecidas, elas vão ganhar energia, elas vão começar a se movimentar com uma velocidade maior e vão se chocar com as moléculas que estão próximas. E essa energia, então, vai sendo transmitida a partir desses choques entre as moléculas. E as moléculas dessa ponta que estão sendo aquecidas, né, que estão com uma agitação maior, vão transmitindo essa agitação até que toda a barra fique aquecida, aumente sua temperatura. Então, a gente tem aqui uma propagação de calor através de condução. Como eu falei, isso vai acontecer em sólidos. Precisa de um meio material, né? Já que é a partir do choque entre as moléculas que essa propagação de calor vai ocorrer. Então, isso aqui não vai acontecer no vácuo, por exemplo. Existem materiais que são bons condutores de calor, que vão transferir energia com mais facilidade. Os metais são um exemplo de materiais que são bons condutores de calor. E existem materiais que são mal condutores, que vão transportar energia com mais dificuldade, portanto, não vão ter um fluxo de calor muito grande. A madeira é um exemplo, a lã. Então, quando a gente, no frio, pega um cobertor de lã ou veste um casaco de lã para se aquecer, o que está acontecendo ali é uma condução de calor. Como a lã é um mau condutor de calor, quando a gente veste o casaco de lã, o que vai acontecer? Essa propagação de calor, essa troca de temperatura, ela vai acontecer numa taxa muito pequena. Então, a gente vai se manter aquecido por mais tempo. Então, quando a gente veste um casaco, o tipo de propagação de calor que a gente tem é a condução térmica. Outro tipo de propagação de calor é a convecção. A convecção, ela vai ocorrer também no meio material, ela não vai ocorrer no vácuo, e ela vai ocorrer essencialmente nos fluidos, em líquidos e gases. Como vai ocorrer essa troca de calor por convecção? Essa troca de calor por convecção, ela vai ocorrer transportando matéria e energia. Então, quando a gente tem um corpo sendo aquecido, o que vai surgir ali são correntes de convecção, são correntes aonde vai ocorrer esse transporte de energia térmica, esse transporte de calor, e também vai haver transporte de matéria. A matéria vai se deslocar de um ponto a outro. E aí surge o que a gente chama de correntes de convecção. Como vai acontecer isso? Como eu falei, essencialmente em fluidos, né?
em líquidos e gases. Então, quando a gente coloca uma panela de água para esquentar, quando aquela água se aquece, quando ela começa a ferver, o que está acontecendo ali é uma propagação de calor por convecção. Vai surgir correntes de convecção. Como? A água mais fria no fundo da panela, que está próximo da chama, ela vai ser aquecida, ela vai ter sua temperatura aumentando. Quando sua temperatura aumenta, essas moléculas elas sobem e as moléculas que estão mais frias vão descer e vão serem aquecidas e vão subir. Então vai acontecer essa circulação, vai ocorrer essa corrente aqui. Por que isso vai acontecer? Por que vai surgir essas correntes de convecção? Por conta da diferença entre a razão das densidades das massas quentes e frias. Esse processo, então, ele vai acontecer de forma contínua enquanto aquele corpo estiver sendo aquecido. O corpo com temperatura maior, menos denso, sobe. O corpo com temperatura menor, mais frio, densidade maior, desce. E vai acontecendo essa circulação de ar. É assim que funciona, por exemplo, os ar-condicionados. Eles vão resfriar o ambiente a partir de correntes de convecção. Por isso que os ar-condicionados ficam geralmente na parte superior do cômodo. O que vai acontecer? O ar mais quente, com uma temperatura maior, menos denso, sobe. O ar-condicionado vai resfriar esse ar. Esse ar, ao ser resfriado, ele fica mais denso, desce mais frio. O ar que estava embaixo, mais quente, menos denso, sobe e vai ocorrendo essa circulação e assim resfria a sala. Então, esse processo vai ocorrer com uma propagação de calor chamada de convecção. A geladeira vai funcionar do mesmo jeito. Vai acontecer corrente de convecção que vai resfriar os alimentos ali dentro. Outro processo de propagação de calor é a irradiação. A irradiação, diferente da condução e da convecção, vai ocorrer no vácuo. Então, a irradiação é o único processo que ocorre no vácuo, que ocorre sem que a gente precise de um meio material para essa propagação de calor acontecer. É por meio da irradiação que a gente recebe o calor do sol, que a gente é aquecido pelo sol. Essa transmissão de calor, ela vai acontecer então através do espaço, por meio das ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas do Sol vão viajar pelo espaço, vão viajar pelo vácuo até atingir a gente e vai aquecer a nossa atmosfera. Corpos mais escuros vão absorver essa radiação, vão absorver essas ondas eletromagnéticas com uma taxa maior do que corpos prateados, por exemplo, que vão refletir quase que completamente essas ondas eletromagnéticas. Por isso que em dias muito quentes, em dias que a gente está recebendo uma taxa de radiação muito grande do sol, se a gente tiver de roupa preta, a gente sente mais calor do que com uma roupa branca, por exemplo. Porque o corpo preto ele vai absorver muito mais essas ondas eletromagnéticas. Então a gente vai aquecer mais por absorver mais ondas eletromagnéticas e vai sentir mais calor. E vai ter uma sensação de temperatura maior. Já os corpos prateados vão refletir, os corpos mais claros vão refletir essas ondas eletromagnéticas e a sensação de temperatura vai ser menor. É assim que funciona, por exemplo, a garrafa térmica. A garrafa térmica que mantém o líquido ali aquecido, ela vai ter suas paredes no seu interior espelhadas. Por quê? Esses espelhos no interior da garrafa térmica vão refletir essas ondas eletromagnéticas, vão refletir para o líquido que está ali dentro e vai manter esse líquido aquecido, vai transferir calor para esse líquido, Quando essas ondas são refletidas, elas vão ser absorvidas de novo pelo líquido e ele vai se manter aquecido. Então a garrafa térmica vai ter o seu funcionamento, por exemplo, explicado por essa propagação de calor por irradiação. Lembrando que o único processo que ocorre no vácuo é a irradiação. As propagações de calor por condução e convecção não vão acontecer no vácuo.
A condução, ela vai acontecer em corpos sólidos. Então, quando a gente aquece um corpo sólido, aquela propagação de calor vai acontecer por condução. A convecção vai acontecer em líquidos e gases. Então, essas são as propagações de calor que vão acontecer quando houver transferência de calor entre dois corpos com temperaturas diferentes.